estudantes do quarto ano, estamos iniciando nossa terceira aula. O tema da aula de hoje é retrato e autorretrato. Eu vou pedir que você selecione esses materiais que a gente vai precisar para a aula de hoje. Vou te dar um tempinho aqui para você se organizar aí. Muito bem, então dando sequência aqui, só relembrando antes o que a gente viu na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a vida e obra da Tarsila do Amaral, né? Também fizemos uma leitura de imagens, né, acerca da obra Operários e Brumadinho, né, do grafiteiro mundano. Hoje a gente vai também fazer algumas leituras de imagem aqui, inclusive a gente já vai começar fazendo isso com essas três imagens. Eu quero perguntar para você, o que tem em comum nas três imagens que estamos vendo aqui? Vou te dar uns segundinhos aqui para você pensar. E aí, o que você sugere que são as diferenças dessas três imagens? Bom, eu elenquei algumas coisinhas aqui, né? A principal delas é o fato de as três imagens representarem pessoas, né? Por isso, a gente vai colocá-las dentro do gênero, né, da categoria de retrato e autorretrato. Isso é um gênero tradicional dentro da pintura, do desenho, e muito comum ainda, né, até os dias de hoje, é isso que a gente vai ver então nessa aula. Bom, o que é o retrato? O retrato é a imagem de uma pessoa. Pode ser por desenho, pode ser pintura, fotografia. E o que é o autorretrato? O autorretrato é quando a pessoa representa a si própria, né? Então a pessoa se desenha ou ela faz uma pintura sobre si e aí por diante. Eu sei que é uma coisa até corriqueira, né, em tempos de fotografia digital, a gente o tempo todo está fazendo fotografias, então é uma coisa que a gente já até entende bem, né? Agora eu vou perguntar para você, quais são as diferenças nas três imagens? Vou te dar também um tempinho para você pensar. Então, quais diferenças você conseguiu apontar nas três imagens? Bom, primeiro pode ser a quantidade de pessoas, né?
Temos ali uma única pessoa na primeira imagem, temos na segunda imagem também uma única pessoa. Opa, como assim? A imagem do meio é a mesma pessoa, só que em 4 posições diferentes. A última imagem é uma instalação, então tem várias fotografias pequenas ali, então são várias pessoas. Eu vou ao longo da aula falar um pouco melhor sobre cada uma delas, tá? Mas eu elenquei aqui algumas outras diferenças também que a gente pode entender a partir dessas imagens. Por exemplo, a técnica. A primeira imagem usa computação gráfica, né? Software 3D, por exemplo. A segunda imagem é uma pintura. E a terceira trabalha com imagens fotográficas, mas a técnica pode variar daí por diante. O suporte também é diferente. Enquanto o suporte para a primeira imagem é a tela do computador, a tela da TV, para a segunda imagem é uma tela de pintura, para a terceira são tecidos, né? Na verdade, as imagens são cópias, xerox, foram bordadas sobre tecido. E também o contexto. Talvez este seja um ponto mais importante. Eu vou dar um exemplo aqui como o contexto muda a nossa percepção sobre uma imagem. Observem essa imagem aqui. O que temos nela? Então ali temos uma representação de uma pessoa, mas aquilo ali é um dedo, correto? Então é uma montagem sobre uma fotografia. Quem fez esse desenho foi um amigo meu, essa montagem foi um amigo meu. Na verdade ele fez para me zoar, brincando um pouco. Eu havia mudado a minha fotografia de perfil numa rede social e ele foi lá e me mandou a foto para brincar um pouco, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem aqui na questão da abstração que ele teve aqui. Ele se apegou aos pontos essenciais da imagem que eu criei, correto? A gente vai pensar depois um pouquinho mais sobre isso. Bom, voltando àquela primeira imagem, então, nós temos aquilo que é conhecido como skin. Essa imagem é uma skin. Quem está habituado a jogos aí sabe muito bem o que é. Em tradução livre, skin significa pele, mas a gente pode pensar mais na questão da aparência, tá? Nesse caso específico, o personagem do jogo tem a sua aparência baseada em um personagem de um filme, tá? Então aqui só como exemplo. Eu sei que para quem joga já está habituado aí tanto com a linguagem, né, quanto com esse tipo de imagem. Bom, a gente vai para a nossa primeira atividade. Com base nessas informações, do que é uma skin, aparência, você vai descrever as características como se você estivesse criando uma skin, um personagem sobre você mesmo. Então o que é relevante aqui? A gente vai ser mais objetivo. Então você vai colocar coisas como a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, né, a cor dos seus olhos, o formato do rosto, o formato da boca e assim por diante. Então eu vou te dar aqui um tempinho para você fazer uma descrição o mais detalhada possível sobre a sua aparência. Vamos lá então.
Então guarde essas informações aí que você descreveu, porque a gente vai usá-las na próxima atividade também. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da segunda imagem. Antes, porém, eu trouxe aqui, né, os dados, a biografia do artista que fez aquela segunda imagem, que tem as 4 cabeças, a gente já vai ver, né? É um autorretrato em 4 posições diferentes na mesma imagem. Trata-se do pintor Arthur Timóteo da Costa. Ele nasceu no Rio de Janeiro, viveu entre 1882 e 1922. Ele morreu jovem, né, com 41 anos, mas ele foi pintor, decorador, coreógrafo. Ele estudou nas Belas Artes do Rio de Janeiro, né, ele foi premiado também pelo Salão Nacional das Belas Artes do Rio de Janeiro, ganhou medalha de ouro. Numa premiação dessas, ele foi morar um tempo em Paris, depois ele viajou pela Espanha, Itália, daí ele retorna ao Brasil. Ele era um pintor acadêmico, mas para muitos ele já é considerado um pintor pré-modernista, só explicando a diferença de uma coisa e de outra. Acadêmico, ou a pintura acadêmica, é aquela pintura que é presa a padrões, a cânones, né? Como assim? Então tudo tem uma maneira certa, a maneira certa de fazer um fundo, a maneira certa de dar volume na figura, o contorno e aí por diante. Então a pintura acadêmica era cheia de regras. O Arthur Timóteo, ele não se prendia tanto a essa tradição. Por isso ele é considerado um pré-modernista, porque a pintura dele tinha traços expressionistas. Se a gente for observar esse estudo mesmo para cabeças, né, que ele faz, a gente percebe isso. O contorno não é tão nítido, a pincelada é mais vigorosa, quer dizer, ela é mais solta, né, ela não se prende tanto à forma. E aqui mostra bem essa ideia. Por que eu trouxe esse pintor? Na aula anterior a gente falou que a Tarsila participou da Semana de Arte de 22. Foi um movimento que pensava a renovação da arte de uma forma geral, no Brasil, a arte moderna. E interessante pensar que o Arthur Timóteo ele falece justamente no ano da Semana de Arte Moderna. E ele já tinha, né, na sua própria pesquisa, no seu próprio percurso, alguns dados que traziam também essa ideia de renovação da pintura, né? Mesmo estando fora desse circuito, dessa ideia, ele já pronunciava aqui algumas ideias do modernismo. Ainda sobre o estudo, é bem comum ainda hoje a gente fazer estudo dessa forma, né? Eu trouxe aqui um desenho que vocês já devem ter visto aí pela internet, quem gosta de desenhar principalmente, que mostra aí a cabeça em várias posições diferentes. Esse é um estudo bem interessante para fazer, para você conseguir desenhar sem dificuldade quando precisar em qualquer posição que a pessoa estiver.
Então agora a gente vai para a segunda atividade, já que a gente está falando de desenho. A ideia agora é você, com base naqueles dados que você descreveu anteriormente, você tentar fazer um esboço do que seria a sua skin, né? Então, como é um esboço, não precisa ser um desenho realista ou alguma coisa assim, pode fazer mais solto. Então, com base naquelas características que você disse, tente fazer aí o desenho, um autorretrato. Vamos lá então.
Então essa é uma atividade que quanto mais você fizer, melhor você vai ficando. Então pode praticar isso no momento que você quiser, tá? Como é a ideia de esboço, rascunho, tente cada vez ir aperfeiçoando algum detalhe, né? Você pode fazer um estudo de cor com base nas cores do seu cabelo, dos seus olhos, da sua pele. Você pode fazer um estudo da textura e assim por diante, da forma do seu rosto, né? Não tem limites aqui para o quanto você deve praticar isso. A gente vai então para a terceira imagem e vou fazer isso novamente, vou apresentar o autor daquela obra. Na verdade, a autora, né? Rosana Paulino. Rosana Paulino nasceu em 1967 na cidade de São Paulo. Tem alguns dados interessantes sobre a carreira dela, né? Ela é a primeira mulher negra a ter uma exposição exclusiva na Pinacoteca de São Paulo. Em suas obras, ela apresenta reflexões e posicionamentos sobre questões sociais como discriminação e racismo. Então, as obras dela combatem a discriminação racial, o racismo, né? E é bem importante nesse contexto. Sua produção discute o papel e a representatividade da população negra, especialmente da mulher afrodescendente, ou seja, mulher negra, na sociedade brasileira. Usa diversas técnicas, tais como desenho, pintura, bordado, cerâmica, fotografia e colagem. Aquela obra que ela fez, inclusive, combina várias técnicas, né? Por isso que é chamada técnica mista. Então ela aborda o xerox sobre o tecido. A gente vai ver mais para frente novamente. Antes eu vou deixar aqui um vídeo que é a própria Rosana falando um pouco do processo criativo dela, como ela pensa e as questões que ela traz para o trabalho dela. Vamos assistir então. Olá, meu nome é Rosana Paulino, sou natural aqui de São Paulo, capital. Sou bacharel em gravura pela Universidade de São Paulo. Tenho uma especialização em gravura pelo London Print Studio de Londres e um doutorado pela Universidade de São Paulo também. Minha família é toda do interior da cidade, isso deixou uma marca muito grande na minha formação e na das minhas irmãs. Nós sempre brincávamos de desenho aqui em casa. Tive uma infância muito legal, muito feliz, onde nós fazíamos os próprios brinquedos, brincávamos de desenhar, brincávamos com barro. Isso me levou às artes. Virei artista visual, trabalho muito com fotografia, trabalho muito com gravura, desenho, e o meu foco principal de investigação tem sido a mulher e principalmente a mulher negra dentro da sociedade brasileira. Quais são os preconceitos e as marcas que a escravidão deixou em cima da gente. Mas a questão da mulher negra, obviamente, está presente em minha vida porque eu sou negra, eu sou descendente de negros. E sempre percebi, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de, quando criança, eu não ter bonecas negras para brincar. E todos os modelos sempre, a fada linda e loira, a princesa linda e loira. Brincávamos, por exemplo, de colocar toalha na cabeça para representar o cabelo liso, e pensávamos que era normal. Só quando eu fui crescendo que fui percebendo essa exclusão, esses parâmetros. E minha mãe foi empregada doméstica durante boa parte da vida dela, depois foi copeira, trabalhou muito para que eu e minhas irmãs pudéssemos estudar. E obviamente a gente percebe isso, nós vamos percebendo isso, porque a mulher negra sempre aparece e aparecia, principalmente aparecia na TV, no papel de empregada doméstica, ou era a mulata gostosa, ou era sempre essas visões, sempre os papéis excluídos, e obviamente isso foi chamando a minha atenção. E eu escolhi a arte para tratar dessas questões. Resolvo boa parte dos meus trabalhos no desenho primeiro. Só que o desenho e a gravura, num determinado momento, elas começaram a impor uma certa limitação para a minha pesquisa. Eu queria lidar de forma mais contundente com o fato de ser negra, e isso a fotografia me dava. Agora, o que eu gosto muito é de trabalhar com a foto já feita.
porque ela tem uma carga, um afeto muito grande. Eu me lembro que eu li um texto do André Bazin que ele falava que as fotos eram como pequenas múmias de papel. E desde criança eu gostava de mexer numa caixa de fotografias que nós temos aqui em casa. Eu posso me aprofundar nesse universo, eu posso saber quem eu sou melhor, da onde vieram os meus antecedentes, os meus pais, minha mãe, minha avó, mas eu gosto de colocar a fotografia em outras situações. E daí veio, por exemplo, a parede da memória. A parede da memória é um trabalho que são 11 fotografias de família que vão se colocando como se fosse num jogo mesmo, né? Então elas aparecem em forma repetida, elas aparecem separado, elas aparecem formando grupos, então funciona como um verdadeiro jogo da memória. Só que para fazer esse trabalho, houve um componente de afeição e de memória muito grande, eu lido muito com a memória. Aqui em casa nós tínhamos um patuá em cima da parede da sala, que é um objeto, é um quadradinho assim, que ficava ali protegendo a sala. Quando eu era criança eu tinha muita curiosidade de saber o que era aquilo, o que tinha dentro daquele patuá. E esse patuá ficou em cima da porta da sala, da porta de entrada da casa, durante 10 anos aproximadamente. Ninguém passa 10 anos debaixo de um objeto incólume. E a forma me chamava muita atenção. E a ideia de proteção que dava, a própria forma de alguma coisa mágica, alguma coisa que tinha ali dentro, eu resolvi pegar essas 11 fotografias de família e eu cheguei a montar esse trabalho com 1.300 peças. Você tem a questão da multidão, né, do ignorar. Você ignora uma dessas pessoas na multidão, mas você não ignora 1.300 olhos, pares de olhos em cima de você. Eu tive uma educação um pouco antiga, eu aprendi a bordar, eu fiz enxoval. Então tudo isso que foi constituindo a minha formação, eu procurei juntar. E venho estudando essas questões com regularidade e profundidade, né? Quer ser mulher, quer ser negra na sociedade brasileira. Porque é o que me incomoda, eu só consigo trabalhar de fato com as questões que me incomodam. Eu acho que eu tenho que falar, isso estava um nó que cresceu comigo, foi crescendo na garganta, e eu tinha que falar, e eu escolhi a arte para tratar dessas questões. Então eu trouxe esse vídeo da Rosana falando um pouquinho do trabalho dela, porque é interessante a gente pensar que essa obra dela, que chama-se Parede da Memória, que é a terceira imagem que a gente viu, tem uma relação com o autorretrato, embora não haja nenhuma ali imagem dela dentre as fotografias que ela fez. Eu explico. Essa obra tem vários anos porque ela começou a produzi-la em 94, ela para em 2015, então ela vai produzindo esses patuás, né? Patuás são amuletos dentro da tradição do candomblé, né, que é a religião dela, da família, e ela cria isso como uma forma de proteção da família. Então aqui a gente tem o tema que é a família, a ancestralidade, são ao todo 11 mulheres aqui representadas, né, que representam essa ancestralidade da família da Rosana. E é interessante que ela fala que mesmo não tendo uma imagem dela aqui, ela está presente, porque tudo isso que ela traz tem a ver com a família, o cuidado, a religião e assim por diante. Então é uma forma de fazer um autorretrato sem necessariamente usar a própria imagem. Bem interessante esse pensamento, né? Então agora a gente vai para nossa última atividade. A gente vai trabalhar agora com uma ideia de fotografia. Você vai buscar no seu acervo pessoal alguma fotografia de algum antepassado seu. Pode ser um avô, um tio, pai, mãe, mas uma fotografia mais antiga. A ideia é que você faça uma composição com essa fotografia, que pode ser um desenho, pode ser uma colagem, uma pintura, então eu vou deixar a técnica bem aberta. Então, a fotografia vai ser só o pontapé inicial. Vou dar um exemplo aqui. Você acha lá a fotografia e você quer tirar o fundo, substituir, só quer deixar as pessoas que estão ali. Você pode trabalhar por meio do desenho. Você pensa um outro fundo, e aí qual composição de cores vai ter, qual composição de texturas, né? E aí você só usa ali a imagem desenhando o que você quer. Você pode também, de repente, se tiver essa possibilidade de imprimir essa imagem, fazer uma colagem. Você pode recortá-la e colocá-la em outra ideia, outro contexto de imagem. Então eu vou deixar bem aberta essa
possibilidade para que você realmente pense na composição, que elementos você vai usar, que elementos que você vai enfatizar e qual técnica vai sobressair aí. Eu vou deixar aqui um bom tempo para você conseguir organizar tanto o material quanto executar a tua ideia, beleza? Vamos lá então.
Bem, gente, então na aula de hoje nós podemos pensar um pouquinho sobre o retrato e o autorretrato em dois momentos até distintos da arte brasileira, né? Primeiro com o Arthur Timóteo e agora com a Rosana Paulino, uma artista contemporânea, que traz diversas questões também contemporâneas. Também podemos pensar essa nossa relação com a imagem do dia a dia, né? Seja nas redes sociais ou a imagem de jogos, enfim. Espero que você tenha gostado da aula. Por hoje é isso, então, até logo!